Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui com esse vídeo, de estudos, conversar um pouquinho com vocês. No meu último vídeo que eu postei do processo de desenho, as pessoas pediram para eu fazer uma narração por cima do vídeo, conversar um pouquinho com vocês, ao invés de escrever na tela as coisas, E eu vim testar esse estilo de vídeo aqui, então eu já vou avisando a vocês que eu não preparei nenhum roteiro, eu só vim aqui conversar mesmo o que vem na minha cabeça enquanto eu faço esses estudos no sketchbook. Já faz mais ou menos um ano que eu voltei a desenhar no sketchbook com bastante frequência. Eu tinha esquecido como que era isso, eu já tinha deixado isso de lado, totalmente, por causa do digital. Então, ano passado eu decidi voltar a praticar mais no sketchbook e eu acho que foi uma coisa muito boa, assim, pro amadurecimento do meu traço e também para eu parar um pouco de fritar a cabeça tentando finalizar desenhos digitais. Eu, sinceramente, assim, já tava num momento em que eu não tava tendo muito prazer desenhando digitalmente, assim, eu só tava fazendo meus trabalhos e eu não conseguia desenhar mais nada pra mim. Então, certo dia, meu pai, ele chamou a gente pra viajar lá pra fazenda, que ele tem uma fazenda. Então, a gente foi lá passar um final de semana e eu pensei, vou levar o meu sketchbook, um dos meus 200 sketchbooks que eu tenho aqui pela casa. Vou levar o sketchbook ao invés de levar o iPad, porque eu sempre levava o iPad pra essas viagens. E eu não levei o iPad, levei o sketchbook e as minhas canetas. E comecei a sentar em todos os cantos, da fazenda. Comecei a desenhar árvores, comecei a desenhar os cachorros da fazenda, as pessoas que estavam lá. Comecei a rabiscar coisas aleatórias. E eu acho que isso, assim, me trouxe uma felicidade em poder desenhar sem querer mostrar para as pessoas, sem estar filmando. E também desenhar coisas que eu não preciso finalizar com perfeição, assim, sabe? Eu acho que isso me trouxe muito mais vontade de desenhar no ano passado. E aí eu comecei essa minha jornada nos sketchbooks aí. Eu vim experimentando muitos materiais, testando muitas coisas diferentes, traços diferentes, e acho que isso me ajudou também a voltar a ter uma rotina de estudo, assim, sabe? Uma das coisas também que me ajudou é parar de pensar que eu precisava ter um estilo de desenho muito formado, assim, sabe? E eu comecei a fazer tudo que eu queria fazer em vários estilos diferentes, em vários programas diferentes, com traços e com materiais diferentes. Então, eu me libertei um pouco dessa ideia de que eu preciso sempre desenhar do mesmo jeito, que o meu feed do Instagram sempre precisa estar com as mesmas cores, com os mesmos traços, sabe? Acho que isso também já me ajudou bastante a sair desse bloqueio, que eu tava por muito tempo. E um dos problemas que eu tinha muito era que eu tentava muito forçar estilos que não eram meus, estilos que eu achava legal, de outros artistas. Claro que eu não chegava a copiar, mas eu pegava muitas referências e muitas coisas que eu achava legal e que achava muito lindo no traço deles, mas que não necessariamente seriam as coisas que eu gostaria de desenhar, sabe? Então, eu forcei muito isso e acho que acabou me dando mais bloqueio criativo ainda, sabe? E quando eu decidi desenhar o que eu queria, sem muita cobrança de perfeição, eu acho que eu me libertei, assim, desse art block que eu achava que tava infinito, assim, já, E comecei a testar novas coisas e comecei a ficar feliz de verdade com o meu trabalho. Então, agora saindo um pouco desse papo que eu estava super sentimental já e eu estava super emocionada aqui já escutando. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo no vídeo, Eu estou estudando um pouquinho com esse livro Sketch Everyday, que ele é um livro muito bom. Inclusive, eu vou falar um pouquinho dele também ali no final, Que eu tenho um takezinho ali que eu gravo a minha cara falando depois. Mas é um livro muito completo. Eu gosto muito de olhar para ele, copiar algumas imagens, Eu tô fazendo agora essas manchinhas coloridas, que são manchinhas aleatórias para você tentar desenhar algum rosto dentro, Esse exercício tem nesse livro, ele pede para você fazer isso, então eu tava fazendo. Mas essa não é a primeira vez que eu faço, é um exercício muito conhecido, assim, entre os ilustradores, E se você ainda não conhece, eu recomendo muito fazer. É um exercício muito gostoso e, além de ser gostoso, ele deixa o seu sketchbook bonito, Eu acho que, por mais que fique tudo rabiscado assim, ele dá uma estética legal e uma estética bonita. Eu também já fiz com marcadores, essas manchinhas, e também fica bem legal, mas eu achei que ficou diferenciado com um lápis rabiscado, assim. Aí, nesse momento, eu tinha errado
lado, por causa que o objetivo não é você desenhar pra fora da mancha. Então eu fui desenhando um cabelinho ali pra fora, depois eu pintei, né? Pintei com lápis de cor de novo, mas fiquei mais atenta nas próximas formas ali pra eu não fazer isso de novo. E fui fazendo com muita paciência cada personagem. Às vezes eu não sabia nem o que eu queria fazer, né? Aí eu começava com um traço e aí a imagem do personagem já vinha na minha cabeça. Então, além de ser, né, uma prática legal para você treinar expressões e treinar formatos, né, de cabeça e tal, você pratica muito a sua criatividade também, né? Porque você acaba criando personagens que você nunca imaginou que você criaria antes. Saem umas coisas muito aleatórias, né? Sai uns... Essa forma em cima ali, por exemplo, eu comecei a fazer, esse que eu tô fazendo agora, ó. Eu achei que, quando eu fiz o nariz e o olho, eu pensei, nossa, isso aqui parece um dinossauro e não uma pessoa. Mas eu fui fazendo, e no final eu coloquei um bigode ali, e ficou parecido com uma pessoa nariguda, assim, sei lá, um personagem engraçado. Então é pra testar mesmo a nossa criatividade e acaba sendo um exercício bem legal. Gente, eu já estou falando por 6 minutos aqui nesse vídeo e eu não sei mais que tipo de assunto que eu vou tirar pra falar com vocês, porque temos 19 minutos de vídeo, né? Mas, assim, vou falar um pouquinho agora, acho que sobre aquele primeiro exercício ali que eu fiz, né, de fazer os rostinhos só com caneta preta. Eu peguei uma página ali do livro que tinham várias expressões e vários formatos de cabeça, né, que é uma página antes dessa das manchinhas, que depois eles passam esse exercício para você fazer. Mas eu peguei as próprias cabeças que estavam ali no livro e eu fui copiando elas, que eu acho que esse exercício que você faz, né, esse estudo de fazer cópias das outras artes, só para estudo, não para você desenhar e postar dizendo que é seu, né, mas a cópia, ela é muito necessária, assim, para que a gente entenda como essas formas, elas podem ajudar a gente a criar os personagens, como o outro artista pensou nesse estilo para desenvolver um personagem. Então eu acho que é muito legal a gente fazer essas cópias pra gente aprender, sabe? Só pra isso mesmo, né? Não copiar para postar, mas copiar para aprender. E nessa outra página eu já comecei a brincar um pouquinho com shapes de corpos. Eu quis fazer personagens de corpo inteiro, então eu fiz 4 shapes para desenhar mulheres e fui viajando aí, desenhando coisas, fazendo estampas nas roupinhas. E achei que ficou uma página bem legal, assim. Eu gosto de pensar nessas ideias diferentes para preencher as páginas do sketchbook, porque eu acho que dá uma estética bem legal pro sketchbook, esse estilo todo rabiscado, assim, sabe? Inclusive eu errei ali num momento, né? Eu ia fazer uma coisa e eu decidi fazer outra, e eu vou passando a caneta por cima mesmo, eu não ligo quando eu erro, eu rabisco por cima, imagino uma outra coisa passando ali por cima pra deixar menos feio, menos errado, sabe? Então, acho que com os erros a gente vai acertando, né, os desenhos no sketchbook, e isso acaba servindo de um aprendizado quando a gente for fazer algo que a gente tem que entregar para o cliente, por exemplo. Todos esses estudos, eles acabam ajudando muito quando a gente for fazer os nossos trabalhos. E agora eu acho que eu vou deixar um tempinho aí vocês assistindo esse time-lapse de estudos. Vou colocar a música um pouquinho mais alta e vocês vão assistindo a esse processo, né? Depois desses corpinhos das meninas, eu fiz na página do lado 4 formas para desenhar corpos masculinos. Então eu fiz no final essa página toda assim, ela ficou com 8 bonequinhos e eu achei que ela ficou muito legal, eu gostei bastante. E eu vou deixar um tempinho aí vocês assistindo e volto a falar com vocês no próximo exercício que eu for fazer aqui.
voltei para continuar o nosso papo. Dessa vez eu peguei essas canetas DX da Uniball, né, que eu ganhei deles, um kit de canetas. Eu adorei esse tipo de caneta porque ela tem a ponta bem fininha e é o tipo que eu gosto de rabiscar no sketchbook assim. Então eu peguei essa caneta rosa e decidi preencher a página cheio de sketches e obviamente sketches que eu fui copiando, né, poses e expressões que eu fui copiando do livro, e foi um processo bem legal. Eu gosto muito de desenhar sem esboço, de só ir fazendo esse traço peludinho, né, que falam. Eu gosto de ir fazendo esse traço, de ir rabiscando, de fazer algumas sombras com mais riscos da caneta, assim, né? É um exercício bem terapêutico pra mim, né? Eu não conseguia fazer isso, tá? No começo de 2023 ali, eu era péssima com isso, não conseguia fazer esse desenho assim direto na caneta. Eu tinha medo de começar a fazer esse traço assim e errar e não sair nada do jeito que eu queria, né? Tinha medo, mas fui fazendo, fui praticando no sketchbook até eu chegar nesse nível assim de conseguir pegar a caneta, começar a rabiscar e as coisas começarem a fluir, assim, sabe? Ainda não acho que é perfeito, tem muita coisa muito traço assim que eu acho que eu faço e que não fica muito do jeito que eu queria, mas acho que é todo um processo, né, de a gente ir fazendo, errando, acertando. Eu gosto bastante de fazer esses preenchimentos assim nos espaços menores com estrelinhas e florzinhas. Vocês percebem, eu acho que eu gosto muito de desenhar florzinhas. É o meu lugar de conforto, desenhar flores e gatinhos. Se eu não sei o que desenhar, eu desenho flores e gatinhos. Muito bom dia para vocês, né? Bom dia que eu tive naquele dia, né? Hoje eu já estou gravando em outro dia. Mas assim, eu comecei esse estudo e esses sketches no dia anterior a esse, né? À noite. E eu continuei a outra página no dia seguinte, na manhã. Fiz meu cafezinho antes de trabalhar, sentei ali um pouco pra soltar a mão. Às vezes eu gosto de rabiscar no sketchbook antes de começar a trabalhar, porque a gente vai dando uma soltada na mão, assim, antes de sentar no computador pra abrir aqueles trabalhos, que às vezes a gente já tá cansada de desenhar, né, naquele projeto. Então é legal soltar um pouquinho a mão com alguns rabiscos, assim, sem muito compromisso, né? Mas então era isso, o vídeo, a conversa, acho que foi muito legal, eu espero que vocês gostem. E eu ainda gravei uns takezinhos aí nesse dia, né, com cara de sono. Então fiquem aí, né, com as minhas últimas palavras no vídeo. E um bom dia pra vocês. Beijinhos, beijinhos. Bom dia, gente. Ontem eu comecei a fazer esses estudos aqui no sketchbook, né? Eu usei pra me ajudar nesse estudo esse livro Sketch Everyday aqui, da 3D Publishing, 3D Total Publishing. É o livro mais completo que eu tenho, eu acho, de estudo, assim. Nele tem toda a parte de fundamentos de desenho, fala sobre tudo, sobre cenários, sobre expressões, sobre poses, sobre composição, sobre mão, sobre pé, fala sobre tudo. É o livro mais completo que eu mais indico, assim, pra estudo mesmo, sabe? Tem alguns outros livros aqui também, mas o que eu mais gosto de estudar é esse daqui. Eu gosto de olhar algumas imagens, gosto de copiar, né? Gosto de copiar expressões, copiar corpos, copiar poses. Então ontem à noite também eu fiz aquele desafio de fazer as manchinhas, tentar desenhar alguns rostos dentro das manchinhas, né? Pra fazer as manchinhas eu usei lápis de cor mesmo. Esses lápis de cor são os da Faber mesmo, os lápis aquarela da Faber que eu usei. Pra fazer as expressões eu usei essa caneta de gel aqui da Uniball, caneta preta, eu adoro. Pra desenhar em cima das manchinhas, em cima do lápis de cor, eu usei também essa da Uniball, que é a Unipin, essa pretinha aqui. Eu amo essas canetas aqui também. E eu também ganhei da Uniball uma coleção de canetas, então eu tinha achado já essas canetas aqui, que são as DX, já tinha achado elas muito interessantes pra usar no sketchbook e eu fui testar elas e realmente elas são canetas muito boas, elas têm a ponta muito fina,
muito fina e é muito gostoso de desenhar com elas. Então, eu fiz essas duas últimas páginas com essas duas canetas e é um processo muito gostoso. Eu acho que desenhar no sketchbook é muito necessário para quem é artista, não importa se você é artista digital. Eu acho legal ter o sketchbook para riscar coisas, usar materiais diferentes, rabiscar mesmo, deixar a cabeça colocar tudo pra fora, tudo que você tá pensando, imaginando, e ir desenhando, e mesmo se ficar feio, não tem problema. Eu acho que esse é o gostoso do sketchbook. Às vezes eu erro um monte, e eu vou passando assim por cima, eu vou rabiscando por cima, eu vou tendo outra ideia. Então, eu acho que é muito legal ter um sketchbook e sempre praticar. Agora eu tô fazendo uma prática, eu queria terminar essa outra página, então eu quis fazer uma prática agora pela manhã pra dar uma soltada na mão e começar a trabalhar agora, né? Então, essa é a minha dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho legal mostrar esse tipo de prática. Eu também gosto de assistir os outros artistas desenhando. Eu gosto de ver como que eles estudam no sketchbook, né? Então, eu gosto bastante de acompanhar esse tipo de conteúdo e eu tô trazendo um pouquinho aqui pro meu canal também. Então, se vocês gostaram, né, deixa um joinha aí no meu vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, então. Beijinhos!